Fala galera retada, beleza? Meu nome é Jefferson Ribeiro e você está no Cangaceiro HQ. Antes de mais nada, curte o vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho para você estar sempre ciente das novidades aqui do canal. Hoje a gente vai falar de mais uma Maxtex, né, já que eu venho resenhando todas elas aqui no canal. Estou falando da Maxtex número 5, foi o último modelo aí, o último volume da Maxtex que saiu em formatinho e papel jornal, já que agora vem em formato italiano, tá certo? E aqui a gente tem duas histórias, né, para desmistificar esse negócio de que as histórias recentes do Tex não são tão boas. Muito pelo contrário. Aqui você vai encontrar duas boas histórias, mas uma delas é incrível. Então, vamos lá, né? A primeira história, que tem tudo a ver com essa capa aqui, né, que é uma tipo, após uma tempestade, é justamente, né, chama-se Depois da Tempestade, que é escrita pelo Pasquale Ruiu. O cara tá assim, se sobressaindo muito, com roteiros muito criativos, na minha opinião, e o desenho do Sandro Scacitelli. Eu não conhecia esse desenhista e fiquei muito impressionado. E aqui a gente tem uma história muito interessante que se passa numa cidade que foi devastada por uma enchente. E o Tex e o Carson chegam nessa cidade para ajudar as pessoas a se reerguer, né, a se recuperar, né, depois dessa enchente. Detalhe, o negócio foi tão grave que eles chegam de canoa, porque a cidade toda está alagada. Quando eles chegam na cidade, eles encontram o corpo de uma jovem e percebem que ela não estava morta por afogamento, ela não foi morta por afogamento, e sim por estrangulamento, ou seja, eles estavam diante de um homicídio. Então, o Tex e o Carson chegam na cidade com já duas missões. Desvendar esse assassinato, né, e ajudar as pessoas que foram afetadas por essa enchente. Aí a coisa fica um pouco mais complicada, porque quando eles chegam lá, o corpo da menina é identificado e se percebe que ela é filha de um grande fazendeiro ali da região, de um grande pecuarista. E esse cara, ele tem uma rixa mortal com uma outra família, né? Tipo Mezenga e Berdinazzi. Agora o Tex ele tem, novamente, né, o Tex e o Carson estão numa sinuca de bico. Por quê? Eles têm que ajudar o pessoal da cidade a se reerguer depois dessa enchente. Eles têm que encontrar o assassino dessa moça e, para finalizar, eles têm que evitar que essas duas famílias se matem nesse processo. E aí a história ela vai enveredar numa investigação repleta de suspeitos que vai trazer boas boas surpresas e surpresas assim genuínas, porque tem uns caras aqui que você nem imagina que, né, que poderia estar envolvido. Um ponto interessante nessa história, né, vale salientar aqui, o Pasquale Ruiu ele tá assim, ele tá muito inspirado. E essa é uma história bem atípica porque ela fala de questões ambientais. A começar por essa enchente, né, que alaga toda a cidade, e que remete muito ao que acontece nos dias atuais em relação a mudanças climáticas, né, onde cidades, bairros são alagados diante de chuvas fora de época ou que aparecem numa proporção descomunal. E aqui, apesar de que nessa época, né, no período do Velho Oeste, as pessoas estavam um pouco assim, né, não estavam ligando para nada do que poderia ser mudança climática. O Ruiu ele faz umas menções sutis, né, do porquê essa enchente foi tão voraz. Né? Ele fala sobre o desmatamento desmedido por parte de alguns pecuaristas, né, para ter pasto. Eles derrubaram praticamente toda a vegetação que absorvia o excesso de água que poderia surgir através de chuvas muito intensas, e isso tem como consequência alagamentos destruidores, né, dentro das cidades. Então é uma reflexão, claro, colocada de forma muito sutil, né, já que a história do Tex, o foco é a aventura, é a investigação, é a ação, né, mas que nos faz pensar como esses roteiros eles estão muito criativos, muito atuais. Apesar da gente estar lendo uma história de época, o Ruiu ele traz questionamentos muito atuais. E aí, novamente, né, um grande destaque dessa história, apesar do roteiro ser incrível, é a arte.
A arte aqui chama a atenção por um grau extremo de realismo e técnica. Além do mais, o domínio das sombras aqui é assim extremo. Não conhecia esse artista e assim imediatamente me apaixonei. O cara, na minha opinião, a Mitos, ela vacilou num ponto. Esse aqui deveria ser o volume que deveria inaugurar o formato italiano. É um crime a arte desse cara tá num formatinho de papel jornal. Poderia estar até inclusive numa tex gigante. E eu espero que um dia ele desenhe uma, porque o cara manja muito, meu amigo, é muito bom. Vamos agora para a segunda história, né? Que apesar de ter o mesmo artista, dessa vez ele vai ter o texto do Antônio Zamberletti, que aqui nessa segunda história, né, chamada A Última Partida, a gente vai ter um faroeste mais clichê, onde o Tex, né, ajudando uma jovem a encontrar seu pai, né, começa a entrar numa confusão complicada, porque esse pai sumido aí, ele era um jogador que depenava a galera aí nos cassinos, né, nos salões, e ele tinha um grupo, né, com ele que tipo, depois de um tempo eles não só se apoderavam do dinheiro, mas também das propriedades das pessoas envolvidas. E aí, dos perdedores, né? E aí esse cara simplesmente some, né? Some. E os antigos companheiros dele começam a buscar ele em tudo que é lugar aí, né? Provavelmente porque ele possui algo que lhes pertence e também para proteger suas identidades e suas ações oportunistas. E aí a gente vai ter o Tex querendo ajudar essa moça, já que ela está sendo assediada, né, por bandidos, né? O Tex, inclusive, logo de cara, no começo da história, eles matam aí esses bandidos que tentaram descobrir onde está o pai da menina através dela, né? E aí a história vai seguindo, né, numa busca por esse jogador e ao mesmo tempo a gente vai descobrindo mais detalhes do passado dessa turma toda que está envolvida nas falcatruas, né? Então, assim, é bem feijão com arroz, mas é bem feito e, novamente, a arte aqui chama a atenção num grau de realismo incrível. Bom, ao longo desse vídeo vocês devem ter visto várias fotos que eu coloquei aí das artes e devem ter visto que é bem diferenciado. Um ponto que me incomodou um pouco, né? Esse cara ele tem um nível de técnica muito grande, né? Eu estou me referindo ao desenhista. E eu acho que talvez tenha sido uma decisão editorial tornar o rosto do Tex mais limpo. E isso destoa do realismo da arte dele, né? Da técnica dele, porque o rosto do Tex é bem mais limpo que os demais. Eu acho que eu apreciaria mais se houvesse mais detalhes e realismo também no rosto do Tex. Mas ainda assim, não é nenhum tipo de demérito à técnica e à capacidade desse artista. Gostei bastante desse volume. A Max Tex número 5 foi uma das melhores para mim, na minha opinião, né, claro. E logo mais eu vou estar de volta aqui falando sobre a Max Tex número 6, tá bom? Então eu vou ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se não leram, vai em busca desse material. Eu vou deixar aqui o link da Amazon, caso tenha na Amazon. E eu aconselho que você também dê uma olhadinha no site da Mitos. Sempre está com 50% de desconto ou mais, ou algum cupom, tá bom? Então, mais uma vez, vou ficando por aqui e bora ler quadrinhos.